Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, igreja, fique à vontade. Louvado seja Deus. Prazer de estar aqui nesta noite. Louvado seja Deus para ministrar a palavra do Senhor. Eu não sou aquele grande pregador, mas Deus me dá a palavra. Louvado seja Deus. Vou ministrar, não é, igreja? E a mensagem desta noite, igreja, se encontra no livro de Jonas, capítulo 1 em diante. Louvado seja Deus. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. E vamos ler até onde Deus nos der palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Hoje eu me encontro aqui junto com minha esposa. Louvado seja Deus. Minha filha Josiane. Glória a Deus. Missionária Josiane. Louvado seja Deus. Presbítero Anderson com a sua esposa. Louvado seja Deus. Sempre convido ele para prontamente. Vamos, pastor. Ele não tem tempo ruim para o presbítero. Louvado seja Deus. Está sendo, louvado seja Deus, um grande companheiro na caminhada em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Em breve, louvado seja Deus, ele vai dar um passo mais alto. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Já era para ter acontecido já, mas tudo é no tempo de Deus, né? Louvado seja Deus. Nós não podemos abreviar nada. Temos sim que esperar o tempo de Deus na nossa vida, porque quando a gente se adianta, louvado seja Deus, sem a permissão do Senhor, muitas vezes as coisas se complicam na nossa vida. Então, nós temos que ser obedientes ao nosso Deus e esperar o tempo de Deus na nossa vida. E nosso irmão está com toda a paciência, louvado seja Deus, aguardando em Deus. Louvado seja Deus. Todos acharam Jonas? Jonas, capítulo 1, verso 1, que diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Glória a Deus. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormia um profundo sono. O 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tem, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lançamos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas.
Então lhe disseram: declara-nos agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalma? Porque o mar se levantava e engrossava cada vez mais. E ele disse: levantai-me, lançai ao mar, e o mar o aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Só até aqui. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, estamos diante de uma mensagem. Glória a Deus. Jonas, Jesus mandou ele para Tars, para Nínive, ele foi para Tars. Glória a Deus. Então, igreja, muitos pregadores, louvado seja Deus, diz que Jonas não foi para o lugar enviado por Deus porque temeu os homens daquela terra. Louvado seja Deus, que eram homens cruel, terrível. Muitos historiadores dizem que aqueles homens daquela terra matavam as pessoas, ainda penduravam de cabeça para baixo. Irmão, eu não achei essa história. Isso é que eu vi alguns pastores, louvado seja Deus, mencionar essa história. Mas eu não vou declarar para a igreja que é verdade, porque eu não cheguei até essa história. Louvado seja Deus. Então, falar que Jonas temeu estes homens. Louvado seja Deus. Mas, igreja, para nós, nos dias de hoje, louvado seja Deus. Aleluia. Se nós obedecemos a voz do Senhor Deus, obedecemos a palavra de Deus, se Deus mandar, vai em tal canto, nós não devemos temer, porque Deus é aquele que garante o que Ele fala. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então, Jonas, naquele momento, ele temeu, louvado seja Deus, aqueles homens bravos, valentes. Então, ele esqueceu. Naquele momento, ele se esqueceu que era Deus que estava mandando. E o que Deus nos manda fazer, louvado seja Deus, mesmo que a carne venha temer que o que possa acontecer, mas confiamos naquele que tudo pode, confiamos naquele que está no controle de todas as coisas. É o nosso Deus, Pai, o Filho, o Espírito Santo, que essas três pessoas se concordam numa só pessoa. Glória a Deus, aleluia. Então, igreja, muitas vezes a desobediência faz nós, louvado seja Deus, tropeçar e pagar as consequências. Amém, igreja? Pela nossa desobediência, louvado seja Deus. Muitos dizem: Deus sabe que eu sou falho, Deus sabe que eu sou carne, eu sou falho, eu sou pecador. Ele sabe sim, mas louvado seja Deus. Mas se nós desobedecemos a voz do Senhor, a palavra, os mandamentos dele, louvado seja Deus. Deus está mandando nós fazer uma coisa, nós vamos fazer outra totalmente diferente.
Depois, por muito tempo, nós se arrependemos. Jesus perdoa, perdoa. Mas as consequências do pecado nós temos que arcar. Nós temos que pagar. Amém, igreja? Não adianta. Deus nos perdoa, louvado seja Deus, de todas as transgressões, de todo pecado. Mas a consequência daquele mal nós temos que arcar com ele. Nós temos que pagar ele. Louvado seja Deus. Então, quanto é bom, louvado seja Deus. Quanto é importante nós, igreja, obedecemos a Deus. Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, obedecemos ao nosso Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo, eu tenho visto alguém falar, eu obedeço a Deus, mas não vou obedecer homem nenhum. Mas, igreja, se nós não obedecemos os homens que nós estamos vendo de face a face, como nós vamos obedecer a Deus que nunca vimos aí? Aleluia! Aonde está a nossa obediência? Eu obedeço a Deus, mas não vou obedecer a homem. Se nós não obedecemos homens aqui na terra, como vamos obedecer Deus que nunca vimos? Sabemos que Ele existe. Sabemos, a Bíblia nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, que Jesus existe. Jesus um dia andou aqui na terra, mas nós, homem nenhum, nunca vimos Jesus. Pela nossa fé, nós cremos que Ele existe, porque cada um de nós estamos aqui neste momento, não é pela nossa causa, por nós mesmos, mas é por aquele que tudo pode, está no controle de todas as coisas, está com as tuas mãos estendidas sobre a minha e a tua vida. Amém? Louvado seja Deus. O Espírito Santo se encontra aqui na terra, nos dando a direção da obra do Pai. Mas sabemos que Jesus está no trono lá no céu, assentado. Louvado seja Deus, dando a direção de Ele no trono no céu, assentado, dando a direção, o Espírito Santo aqui na terra, para o Espírito Santo nos conduzir. Louvado seja Deus. Então, igreja, não estou fugindo, mas Jonas aqui, louvado seja Deus, levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Então, Jesus mandou ele pregar em Nínive, levar a palavra de Deus em Nínive. E Jonas recuou, foi para Tarsis. Louvado seja Deus. E nós sabemos, louvado seja Deus, que Jonas, é Jonas, não é Jonathan. Eu estou ainda, louvado seja Deus, naquela mensagem que o pastor Angel trouxe. Aqui é Jonas. Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus. Mas o Senhor mandou. Então, Jonas comprou passagem naquele navio, desceu para o porão e foi dormir. Ele achou que ali ele estava seguro, estava guardado, mas Deus estava vendo. Louvado seja Deus a desobediência dele. Deus enviou aquela tempestade tão grande que o navio, aonde ele estava para ir a pique, foi naufragar. Os marinheiros jogaram as fazendas, louvado seja Deus, os utensílios daquele navio para ver se aliviava o peso para o navio não naufragar. Louvado seja Deus, como a palavra estava dizendo. Então tomaram os marinheiros e clamava cada um o seu Deus e lançaram ao mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Ele achou que ele estava tranquilo, bem seguro, né, irmão? Glória a Deus.
Assim é nós, igreja, trazendo para nós no dia de hoje. Muitas vezes, louvado seja Deus, nós desobedecemos a palavra de Deus. Louvado seja Deus, estamos no ministério. Louvado seja Deus, que nós queremos muitas vezes fazer o que nós queremos. O pastor, louvado seja, não é porque eu sou pastor, igreja, mas um dia eu fui membro de banco também. Louvado seja Deus. O pastor diz, igreja, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo de hoje em diante. Dá uma ordem, mas a ordem que o pastor dá, o pastor que anda na sinceridade, pastor que faz as coisas de Deus com responsabilidade. Então, louvado seja Deus, quando o pastor dá alguma ordem à igreja, é direcionado pelo Espírito Santo, não é dele mesmo, porque em tudo que nós vamos fazer, nós consultamos a Deus, nós oramos pedindo confirmação ao Senhor, se é para fazer aquilo mesmo ou se não é. Nunca nós façamos alguma coisa sem primeiro pedir confirmação ao nosso Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Mas muitas vezes, muitos questionam. O pastor que fica inventando isso, fica inventando aquilo. Nós, pastor, nós não inventamos nada. Tudo que nós façamos é na direção do Espírito Santo. Porque antes de nós fazermos alguma coisa, antes de nós convocar a igreja para fazer algum evento, alguma coisa concernente ao ministério, primeiro nós oramos, primeiro nós pedimos a direção do Espírito Santo. Mas não generalizando a todos, mas alguns sempre tem que questionar alguma coisa. O pastor está inventando muita coisa. Nós não inventamos nada, igreja. Se nós, louvado seja Deus, convidamos a igreja para fazer algo concernente à obra, é o Espírito Santo que está nos direcionando, nos dando a direção para nós fazermos aquilo. Louvado seja Deus. E aqui, louvado seja Deus, o próprio Deus mandou Jonas ir para Nínive, mas ele achou de ir para Tarsis. E nós sabemos, louvado seja Deus, veio essa tempestade muito grande, louvado seja Deus, e o mestre do navio chegou até ele, louvado seja Deus, e começou a questionar com ele. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tem dormente? E nos chamou de dormente, né? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus nos lembre de nós, para que não perecemos. Ele dizia a cada um do seu companheiro: vinde, lançamos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Louvado seja Deus. Então ele disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele diz: eu sou hebreu e temo o Senhor, ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Louvado seja Deus. Ali ele já estava vendo que tudo que estava acontecendo naquele momento era por causa da desobediência dele. Amém, igreja? A desobediência, igreja, é uma coisa terrível. Louvado seja Deus, que acontece no nosso meio como igreja, seja qual setor que for. A desobediência é
causadora de tudo que é ruim quando desobedecemos, quando somos desobedientes. Louvado seja Deus. É para nós fazer isso, nós façamos aquilo. Louvado seja Deus. Então, nunca vai dar certo na nossa caminhada, no nosso viver aqui na terra, quando nós desobedecemos em tudo que nós vamos fazer. Agora, se nós sejamos obedientes, muitas vezes nós não queríamos fazer alguma coisa, mas se louvado seja Deus, se teu mestre pede para você fazer ou manda você fazer, nós temos que fazer. Louvado seja Deus. Porque até no nosso trabalho cotidiano, se nós desobedecer, já não digo o patrão, mas se nós desobedecemos o encarregado daquele serviço, louvado seja Deus, nós já estamos entrando em contradições. Porque o encarregado está ali, louvado seja Deus, fazendo o que o dono daquele serviço, aquela obra, aquela empresa, seja o que for, está mandando. O encarregado, se ele ser obediente, ele tem que cumprir ordens. Amém, igreja? Assim é nós na nossa vida espiritual. Se nós não sermos obedientes à palavra de Deus, se nós não sermos obedientes àquele que Deus colocou ele de frente, louvado seja Deus, nada vai dar certo na nossa vida. Aleluia. Porque por intermédio daquele homem ou daquela mulher que está na frente, louvado seja Deus, é Deus que está, louvado seja Deus, dando a direção. Se nós olharmos para esse lado, eu não estou aqui para obedecer a homem. Você também não vai obedecer a Deus, que você nunca viu ele. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ninguém nunca vimos a Deus. Louvado seja Deus. Sabe quando é que nós vemos a Deus? Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo? Pela nossa fé. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele existe e nós acreditamos na Bíblia Sagrada. Nós acreditamos que está escrito aqui. Então, pela nossa fé, é que nós cremos que Jesus existe, que Deus existe, porque não tem condições de nós estarmos aqui neste momento falando do amor de Cristo Jesus, se o Espírito Santo não estiver comigo, não estiver com você. De nós mesmos, louvado seja Deus, nós não sabemos nem como começarmos a fazer alguma coisa para Deus, de nós mesmos. Amém, igreja? Glória a Jesus. E o Espírito Santo se faz presente aqui nesta noite. Porque a palavra de Deus diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, se faz presente. E aqui nós estamos mais de 2 ou 3 pessoas. O Espírito Santo está nos dando a direção esta noite aqui. Cada vida que entrou por essas portas. Nós não vamos sair daqui nesta noite da maneira que entramos. Vamos sair de uma maneira diferente. Louvado seja Deus. Com ânimo, com força, vigor, força de vontade de se reunirmos mais e mais a cada dia, enquanto vida estivemos aqui na face dessa terra. Porque nós perdemos muito tempo lá fora. Porque eu acho que ninguém aqui nasceu sendo crente, no berço evangélico. Amém? Será que alguém aqui nasceu no berço evangélico? Só ela, né? Amém. Então, louvado seja Deus. Quase todos nós. Ninguém aqui nasceu no berço evangélico. Louvado seja Deus. Meus pais eram espíritas. Eu não tenho vergonha de dizer, meus pais eram espíritas. Louvado seja Deus.
Eu, quando eu tinha ali meus 15, 16, 18, até 20 e poucos anos, eu chegava no centro de macumba, pegava um tambor daquele, chegava a rachar minha mão de bater tambor. Glória a Deus. Achando que estava fazendo tudo certo. Não conhecia a verdade, né? Louvado seja Deus. Mas Deus estava vendo a minha inocência. Deus estava vendo a nossa inocência. Quando nós estávamos lá fora, que gostava de muitas e muitas coisas. Porque não tinha conhecimento da verdade. Porque aqui está a verdade. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quem segue, louvado seja Deus, pela Bíblia Sagrada, está seguindo o caminho certo, real. Porque o próprio Jesus diz, louvado seja Deus, no livro de João, capítulo 14, verso 6 em diante, o que Jesus está falando ali? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Louvado seja Deus. Então, igreja, estamos seguindo no caminho verdadeiro. Louvado seja Deus, estamos a cada dia chegando mais perto daquilo que Jesus tem preparado para mim e para você. O que Jesus tem preparado para nós? Louvado seja Deus. A salvação, né? Que muitos neste mundo estão procurando, buscando muitas coisas, mas menos a salvação. Louvado seja Deus. Porque eu já ouvi alguém falar para mim, nós dialogando, conversando um com o outro, alguém falou, eu quero saber enquanto eu estou vivo aqui, enquanto eu estou vendo com meus olhos, agora depois que eu morrer, não quero nem saber o que vai acontecer com ele. Louvado seja Deus. E eu ainda falei, você tem certeza do que você está falando? Eu tenho. Eu quero saber o que está acontecendo agora. Quando eu morrer, eu não quero nem saber. Louvado seja Deus. Falei, você não tem certeza do que você está falando. Porque se você tivesse certeza, jamais, você nem pensava uma coisa dessa, quanto mais abrir a tua boca e falar. Louvado seja Deus, porque a pessoa, ainda falei para ele, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que a pessoa que só quer saber dessa vida aqui terreno e não quer saber do outro lado, louvado seja Deus, ele vai passar uma grande consequência e tormento aqui na terra. Aí eu falei, eu não quero isso para mim. Eu quero viver o que a Bíblia Sagrada me ensina, para que naquele grande dia, qual é esse grande dia? Que eu partir dessa vida para outra, eu tenho um lugarzinho preparado, louvado seja Deus, para viver eternamente. Porque aqui nós sabemos que um dia todos nós vamos partir. Ninguém nasceu para semente, mas a nossa alma, ela não morre. Amém? Nossa alma, louvado seja Deus, ela vai viver eternamente. Ou que se salva, ou que se perde, mas vai viver eternamente. Não vai existir morte para o espírito, para a alma. Esse corpo não, esse corpo vai chegar um tempo que ele vai se desfazer dessa terra. Mas o nosso espírito não, ele não morre. Então, é onde que 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, ele diz que nós temos que fazer alguma coisa, louvado seja Deus, através desse corpo físico, para a nossa alma, para o nosso espírito. Porque aquele que disser que vai fazer alguma coisa depois que partir, não vai fazer mais nada. A oportunidade é agora, enquanto vida estivermos aqui na terra. Amém, igreja? Louvado seja Deus, porque quando nós morremos, só vamos receber o que nós fizemos aqui na terra por intermédio do nosso corpo físico.
Glória a Deus. Aleluia. Então, igreja, o que nós estamos fazendo para nosso Deus? O que nós estamos fazendo, louvado seja Deus? O que nós estamos garantindo por intermédio do nosso corpo físico para a nossa alma? Porque se nós não fizermos alguma coisa para a nossa alma, vai ficar difícil para nós do outro lado. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. O 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levantava e engrossava cada vez mais. Ele disse: levantai-me, lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Louvado seja Deus. Aleluia. Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ai, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar e a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Louvado seja Deus. Capítulo 2 em diante, ali está falando: louvado seja Deus. Aleluia. Mas não vou entrar mais adiante, louvado seja Deus, mas de outra vez, de outra ocasião, outra oportunidade que eu tiver, louvado seja Deus, eu vou mais adiante, no capítulo 2 em diante, ler toda a história de Jonas. Então, igreja, louvado seja Deus. E ali está falando que Jonas se arrependeu, louvado seja Deus, orou do ventre do peixe, porque, louvado seja Deus, a consequência de Jonas começou no ventre do peixe, porque ele passou 3 dias e 3 noites. Irmãos, a pessoa, por mais franzininho que seja, dentro do ventre do peixe, dentro do bucho de um peixe, que sufoco, que aperto a pessoa não passa ali, por franzino que seja, por pequeno que seja, passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, que sufoco esse homem não passou. Louvado seja Deus. Por quê? Por causa da sua desobediência. Amém? Louvado seja Deus. E nós podemos, pela vida de Jonas, o que Jonas passou, nós podemos entender
que a desobediência traz uma grande aflição na vida do ser humano. Louvado seja Deus. Nós hoje, no tempo presente que estamos vivendo, nós não vamos se deparar no ventre de um peixe. Louvado seja Deus. Mas muitas consequências que muitos homens e mulheres passam. Louvado seja Deus. É a consequência da desobediência, é a consequência do pecado, porque o pecado gera desobediência na nossa vida. Então, igreja, muitas vezes nós padecemos. No passado nós padecemos muito, louvado seja Deus, por causa da desobediência, por causa também da nossa inocência de não conhecer a verdade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas depois que passamos a conhecer a verdade, se nós andarmos na desobediência, na desonestidade, fazendo aquilo que Deus não se agrada, é burrice nossa. Louvado seja Deus. Deus não tem nós como inocentes, porque nós estamos sendo conhecedor da verdade e fazendo coisas, louvado seja Deus, como quem não conhece. Então, louvado seja Deus. Muitas vezes nós somos castigados, e muitos ainda jogam a culpa em cima dos demônios, que é demônio que está fazendo isso, que é demônio que está fazendo aquilo. Nem tudo que acontece na minha e na tua vida é demônio. É a nossa desobediência para com Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então, igreja, nós tiramos o exemplo da vida de Jonas, da vida de muitos, louvado seja Deus, muitos profetas do passado que passaram, louvado seja Deus, muitos tormentos na sua vida, outros perdeu sua cabeça, foi degolado. Amém? Louvado seja Deus pela sua desobediência. Louvado seja Deus, muitas vezes, aleluia, o pecado, louvado seja Deus, a desobediência gera pecado. E o pecado, louvado seja Deus, se nós não se arrependemos dele, gera consequência na nossa vida. E essa consequência, ela gera muitos tipos de enfermidade sobre o nosso corpo humano. Amém? Louvado seja Deus. A desobediência, igreja, é uma coisa, louvado seja Deus, que nós podemos sempre estar atento, não desobedecer ao nosso Deus, não desobedecer a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz sobre a nossa vida. Aleluia. Quanto mais nós procuramos aprender, ouvir o que Deus fala conosco, o que Deus nos manda fazer, façamos com amor, com carinho, com fidelidade, reconhecendo que Deus é tudo na nossa vida. Amém? Amém. Glória a Jesus. Que nesta noite, louvado seja Deus, eu creio que todos aqui nesta noite só estamos num pequeno número, mas procuramos a cada dia ouvir o que Deus fala conosco. Porque esse livro fechado é um livro, mas ele é aberto, alguém lendo, transmitindo o que está lendo para a igreja. É a boca de Deus falando conosco. Amém, igreja? Louvado seja Deus, aleluia. E eu paro por aqui, igreja. Louvado seja Deus. Mas eu queria neste momento, antes de entregar o microfone, eu queria fazer uma oração para com toda a igreja. Louvado seja Deus. Através
esta oração, louvado seja Deus, através de cada vida que entrou por essas portas nesta noite. Louvado seja Deus, que Ele tenha ânimo, força de vontade de servir a Cristo Jesus, mesmo fraquinho, que muitas vezes, nem toda a vida, nós estamos fortes, estamos santarrão, muitas vezes nós estamos bem abatidos, mas não esquecendo que Deus está na nossa vida, que Deus está conosco. O Espírito Santo se faz presente em todo o tempo, na minha e na tua vida, quando reconhecemos a Ele. Amém? Louvado seja Deus. E oramos um pelos outros neste momento, para que o Espírito Santo seja conosco, nos capacita, nos renova cada dia, nos dá os dons espirituais, para que nós seguimos a Cristo Jesus, enquanto vida estivemos aqui na face dessa terra. Louvado seja Deus. E esta oração também é para o jovem que se encontra aqui nesta noite. Louvado seja Deus, para que eles possam reconhecer o verdadeiro Deus na tua vida. Porque muitas vezes, louvado seja Deus, os jovens, eles só dão muita atenção um ou outro, aquelas besteiradas que eles falam, mas não tem um compromisso real para com Deus. Mas é necessário, jovem que estão aqui nesta noite, é necessário você prestar atenção, louvado seja Deus, quando estão pregando a palavra de Deus, dando os ensinamentos da palavra de Deus. É necessário nós prestarmos bem o nosso ouvido, atenção, o que Deus fala conosco através da sua palavra. Porque cada um de nós que aprendemos com o nosso Deus, vai tudo bem. Porque aqueles que procuram só aprender as coisas que o mundo, louvado seja Deus, diz e oferece, está perdendo o tempo dele. Que o mundo não tem nada para nos oferecer de bom. Amém? Mas Jesus Cristo tem tudo para nós nos oferecer. Senhor Deus, Pai Santo, Pai Eterno, meu Senhor da glória, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, me coloco diante de Ti, na Tua presença nesta hora. Meu Pai, te pedindo, oh Deus querido, pela Tua igreja, por este ministério, Senhor, por cada homens e mulheres, crianças, jovens, Pai, desse ministério, meu Deus querido, o Pai amado, Pai Santo, que o Senhor venha tocar na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas. Espírito Santo, Pai, seja, Pai, com eles, capacitando, renovando, meu Deus, cada vida neste lugar, Senhor da glória. Pai, seja, Deus, com os ministros, Pai, deste ministério, Senhor, dando entendimento, sabedoria, cada dia. Espírito Santo, palestra, Pai, com Teus filhos, Senhor Deus querido, que possamos, Pai amado, Pai Santo, a cada dia seguimos, Pai, nos Teus caminhos. Ó Deus amado, Deus maravilhoso, o Senhor nos ensinando a cada dia, Pai, fazer tudo conforme, segundo a Tua vontade e o Teu querer, permanecer, Senhor da glória, firme e fiel na Tua presença, glorificando, exaltando o Teu santo nome, que Teu nome é santo, é forte, é poderoso, Teu nome está acima de todos os nomes. E é em Teu nome, Pai, que aqui estou, Pai, te pedindo, Senhor, pela Tua igreja, que o Senhor venha abençoar os Teus filhos, que o Senhor venha abençoar, Pai, este ministério, meu Deus, abençoando cada vida aqui neste lugar, que almas venham, Senhor, se render os Teus pés aqui neste lugar, Senhor, que todos possam, Pai amado, Pai querido, olhar para Ti e dizer, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor me concedeu, Pai, de estar aqui neste momento, Deus, te agradecendo pelas Tuas bênçãos, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha parentela. Senhor, abençoa todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.